Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 87. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano. Hoje eu vou ler para vocês a Josué, dos capítulos 19 ao 21. Mas antes disso, se você ainda não segue o Mulheres com Fé .oficial, faça isso hoje mesmo lá no Instagram. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, fazer seus comentários, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos reunidas para podermos ler a Tua palavra, Te conhecer mais. Que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais para vermos a Tua revelação. Nos dê sabedoria, compreensão e conhecimento da Tua palavra. Que possamos Te amar ainda mais nesse dia. Que possamos amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Que possamos Te conhecer mais um pouco hoje. Fala conosco através da Tua palavra. Revela a Tua vontade para nós, os Teus planos. E toque nossos corações, a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu, Ormã, Ziquilag, Bete-Marcabote, Azar-Susa, Bete-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Ai, Rimon, Eter e Azã. 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades, até Balaate-Ber, que é Ramá, no Neguebe. Essa foi a herança da tribo dos Semonitas, clã por clã. A herança dos Semonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terra do que precisava. Assim, os Semonitas receberam sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo, a Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jáfia. Depois continuava para o leste até Gate-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Eftã-El. Aí também estavam Catate, Nalaal, Sinrom, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Isacar. Na quarta vez a sorte saiu para Isacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, En-Edá, Bet-Prazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Isacar, clã por clã. As terras da tribo de Azer. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Beten, Aquizaf, Alameleque, Amad e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá voltava para o leste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Ifatael. E ia para o norte, para Bet-Emeque e
Neiel, passando por Cabu, à esquerda. Eberon, Reobe, Amon e Canaã, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Aquisibe. Umá, Afec e Reobote eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. As terras da tribo de Naphtali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Zanim, passava por Adames, Negueb e Jabinel e ia até Lacom, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azenote Tabor e ia para Rucoque, atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naphtali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Ir-Semes, Salabim, Aijalon, Ítila, Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Balate, Jeude, Bene-Beraque, Gate e Rimon, Mejarcom e Racom, e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram-na na fio de espada e a ocuparam. Estabeleceram em Lezém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades, com seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que lhe havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. Dissera o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhes darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade, até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naphtali e Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriate Arba, que é o Hebrom, nos montes de Judá, no lado leste do Jordão, perto de Jericó. Designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade,
na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Josué capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes da família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com as suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades das clãs das tribos de Isacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriate Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Líbina, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Quibizaim e Bet-Oron, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Gate-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gate-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beesterá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Isacar, Quizion, Daberate, Jarmute e En-Ganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer, Misal, Abdon, Eucate e Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio,
Amote-dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades, da tribo de Zebulon: Joquenão, Cartá, Dímina e Naalau, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Manaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que era o restante dos levitas, foram 12. No total da cidade dos levitas, nos territórios dos outros israelitas, foram 48 cidades, com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém. Josué capítulo 19 é um registro detalhado da divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel, seguindo as instruções dadas por Deus a Moisés. Então, neste capítulo são apresentados lotes atribuídos a Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e Dan. Cada tribo recebeu uma porção da terra de acordo com a sua população e herança. E o capítulo começa com a tribo de Simeão, que recebeu uma porção dentro da terra de Judá, por não ter um território próprio. Em seguida são apresentados os lotes atribuídos às tribos restantes, com detalhes sobre as suas fronteiras e as cidades incluídas em cada porção da terra. Além disso, é mencionado que a cidade de Jericó foi reconstruída por Iel, um homem de Betel, que pagou um preço terrível pela desobediência a uma maldição proferida pelo profeta Elias. Em resumo, o capítulo 19 é importante porque registra a distribuição da terra prometida por Deus às tribos de Israel, cumprindo-se assim as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Já o capítulo 20 é um importante momento na história da conquista de Canaã pelos israelitas. Então, nele, Deus ordena que sejam estabelecidas as cidades de refúgio, onde os acusados de assassinato sem culpa poderiam se refugiar até ter um julgamento justo. Essa cidade era especialmente importante em uma sociedade onde a vingança era comum, pois permitiam que as pessoas evitassem a justiça pelas próprias mãos e recebessem um julgamento justo. O capítulo estabelece a localização das 6 cidades de refúgios em toda a terra prometida. Josué capítulo 21 registra a distribuição das cidades levíticas para os filhos de Levi, que não receberam herança das terras, mas receberam a responsabilidade de servir no tabernáculo e no templo. Então, após a conquista de Canaã, as 12 tribos de Israel foram designadas para receber as suas heranças de terras, mas Josué obedeceu às ordens de Deus de separar 48 cidades para os levitas, espalhadas por toda a terra. Então, este capítulo é importante porque mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas para com os levitas, apesar deles terem sido excluídos da divisão territorial. Além disso, destaca a importância da adoração e do serviço a Deus, representado pelas responsabilidades dos levitas, em cuidar do tabernáculo e do templo. As cidades levíticas não eram apenas lugares para os levitas morarem, mas também serviam como centro religiosos para o povo de Israel, onde eram ensinados os mandamentos de Deus. Esse capítulo também nos
mostra sobre a importância da generosidade e da justiça, já que as cidades levíticas eram dadas para os levitas como uma forma de sustento e de cuidado para com eles. Deus sempre cuida daqueles que o servem fielmente e espera que nós também sejamos generosos e justos com aquele que nos servem. Amém. E assim a gente já está quase no final do livro de Josué. O próximo áudio será o último áudio deste livro maravilhoso, mais um, não é verdade? E a minha oração é para que Deus continue falando aos nossos corações. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.